Graças a Deus, nós tivemos uma manhã e até agora podemos ver a bênção, a mão do Senhor sobre nós. É sempre um dia muito importante que nós usamos para buscar a sua face e Ele sempre se manifesta. É impossível você sair de um trabalho como esse sem definições. Peço que todos voltem a ouvir a reunião da manhã. Diga não. Saia daqui com uma decisão tomada. Coloque a sua casa em ordem como Deus tem falado. Defina situações na sua vida, aquelas que são de sua responsabilidade, que só você pode fazer. Faça você. Porque às vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça do nada e, na verdade, tem coisa que depende da gente. A gente precisa ir lá e colocar um ponto final naquilo. É como aquela figueira, lembra? Que não frutificava de jeito nenhum. E o dono da vinha disse, olha, corta essa figueira porque não está adiantando nada. Então, chega um ponto, ela já está aqui há 3 anos, não está mudando nada. Eu creio que a gente precisa ter essa capacidade. Eu tenho aprendido isso com Deus. Eu não vou ficar dando murros em ponta de faca, eu não vou ficar insistindo com coisas que não têm sentido. Eu não vou manter coisas na minha vida que estão só sugando a minha energia e não estão acrescentando. Eu não vou, Deus me deu cabeça para pensar. Tem coisa que eu não posso definir, que é impossível, mas tem coisa que eu posso definir. Que basta eu olhar e dizer, não quero mais isso. Às vezes você tem uma pessoa na sua vida que ela não quer Deus, ela não acrescenta, não funciona, e você, por medo de colocar um limite, você fica se violentando quase. Então eu acredito que Deus, nós temos a mente de Cristo, então nós temos capacidade de tomar decisões. E que muitas vezes nós jogamos para Deus e Deus está dizendo, não, é você que tem que dar um corte nisso, é você que tem que colocar um ponto final nisso, é você que tem que parar com isso, essa decisão é sua. Você não tem mais que manter isso aí. E mais, né? Diga não para a sua carne, diga não para coisas que entristecem a Deus. Dê lugar a essa restauração. Ouça Deus toda vez que a palavra for enviada. Não protela decisões, seja rápido em obedecer. E nunca passe por cima daquilo que você sabe que é certo em Deus. Agora, para o encerramento, vamos para Esther 7:10, que diz assim, Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. Em cada província, no 17, em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam aos outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Esther 9, 1-2.
No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Essa palavra é uma palavra de vitória, de definição. Essa situação começou com uma grande afronta, uma ameaça terrível mesmo, contra os judeus, contra Mardoqueu. Hamã era uma espécie de Hitler, ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu, ele conseguiu fazer um decreto que dava liberdade às pessoas de exterminarem com os judeus. Então, assim, aquele decreto era o extermínio dessa raça. Os judeus não sobreviveriam. E Deus criou um meio, usando a Esther, que veio a ser a rainha da Pérsia, e Deus foi revertendo as coisas. Então, essa palavra veio para anunciar a pessoas que provavelmente estão vivendo situações ameaçadoras, situações que estão gerando uma aflição, uma preocupação e assim, está causando medo, temor. Então, o Senhor manda essa palavra, é o que eu estava orando e Ele me direcionou, que talvez foi armado um laço para você, foi feita uma forca para você ser enforcado. Foi preparado um laço para que você caísse nele. Uma armadilha, algo terrível para você. Isso não vai acontecer. Vai acontecer exatamente o que foi na história. Uma reviravolta. O Mardoqueu, o Hamã construiu uma forca para o Mardoqueu. E o Hamã foi enforcado na forca dele. Quer dizer, o que ele armou para o Mardoqueu virou contra ele. Então Deus quer que algumas pessoas, essa palavra certamente é para algumas específicas, que ou estão ou vão se encontrar nessa situação. E o Senhor está dizendo para você, quando você se encontrar nisso, ou caso você já esteja vivendo isso tudo vai cair por terra, como nós vemos aqui, vai acontecer uma reviravolta, em que você vai ser altamente justificado, porque todos, além do Hamã ser enforcado na própria forca que ele fez para o Mardoqueu, ele foi morto pelo rei, todos os bens dele foram transferidos para Esther, o cargo que era dele foi dado para Mardoqueu, e o Mardoqueu se tornou administrador de todos os bens que antes eram dele e depois passaram a ser da Esther. Então Deus arrancou da mão do ímpio tudo que era dele, colocou nas mãos do justo. E aquele decreto que tinha sido feito para prejudicar, para exterminar por completo com o povo judeu, aconteceu o contrário, uma reviravolta, porque um outro decreto foi feito que intimidava essas nações todas que odiavam Israel, e Israel passou a triunfar, a prevalecer e a ter o poder de matar todo aquele que viesse contra eles, e assim, por fim, terminaram em grande honra, grande temor
se apoderou de todas aquelas nações, aquelas pessoas que odiavam os judeus. Eles saíram por cabeça, altamente honrados. Tudo que foi levantado e que realmente não era conversa fiada, aquilo tinha o poder, o decreto era para exterminar com eles. Deus fez tudo o contrário. Tudo aconteceu o contrário do que estava previsto. Então, Deus quer que todos que estão me ouvindo agora, as igrejas, os que estão nas igrejas, Deus manda uma palavra muito forte. Algo ameaçador vai ser levantado, ou talvez na vida de alguns já está aí. Mas vai acontecer o contrário de tudo que estava previsto. Tudo estava previsto acontecer de um jeito. Deus vai fazer com que aconteça o contrário, em todas as áreas. E Israel saiu muito melhor daquela situação, Mardoqueu saiu muito melhor daquela situação. Então é certo que vamos sair assim, de forma elevadíssima e muito, mas muito abençoados. Então aconteça o que for, seja qual for a ameaça, Deus está dizendo que vai terminar em grande vitória, com grande louvor. Eu não li tudo, mas você pode ler em casa. Eles terminaram em festa. O que começou com muito choro, terminou com uma festa, com um feriado, que até hoje eles comemoram essa grande libertação. Então, Deus fez com que acontecesse o contrário. É exatamente isso que vai acontecer. Em Jeremias 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Mas eu disse: Senhor, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou jovem, ou na Almeida, eu sou uma criança. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. Ou na Almeida, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E você, no 17, prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. O Senhor chamou Jeremias e disse que o havia escolhido desde o ventre, para uma missão muito importante, para que ele fosse profeta das nações. Ele não se sentiu capaz. Ele disse que era uma criança, que era muito jovem, ele não tinha capacidade para uma missão tão grande, tão séria, porque ele teria que enfrentar reis, ele teria que enfrentar oficiais, ele teria que enfrentar sacerdotes, ele teria que enfrentar muita gente. Então, tinha contra ele pessoas que ele teria que enfrentar: reis, oficiais, autoridades, sacerdotes, então, líderes religiosos e o povo da terra, que
eram pessoas que não queriam ouvir, eram contra. E ele não se sentia capaz. Sabe quando Deus vem e diz assim, eu tenho algo com você, eu te escolhi para isso, esse é seu destino, eu te chamei para isso. Senhor, eu não sou capaz disso. Eu não tenho capacidade para fazer uma coisa dessa. Eu não tenho condições nenhuma de realizar isso. E o Senhor disse, não, você tem sim, porque eu estou te dando autoridade, eu estou tocando na tua boca, eu vou colocar palavras na sua boca, eu vou te dar autoridade. Está aqui, ó. Ele disse isso, eu vou dar a você autoridade. Hoje eu dou autoridade, eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para você arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Quer dizer, tudo que for necessário, eu te dou poder para você fazer. E ele disse, você vai e enfrenta o que você tem que enfrentar, fala tudo o que você precisa falar e não se intimide diante deles, porque eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze sobre toda a terra. Eles vão sim lutar contra você, mas não vencerão, porque eu estou com você e o protegerei. Então, quando Deus nos chama para algo, nós vamos enfrentar coisa grande. Então eu acredito que há aqui pessoas que foram chamadas para algo, e Deus está te despertando. Eu tenho um propósito com você, eu te chamei para algo grande, mas você está temendo dar esse passo de fé, entrar no caminho do seu destino. Você está temendo fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado em você e tem falado com você. Tem gente temendo aquilo que Deus determinou para a vida. E o Senhor está dizendo, você não tem que temer, porque eu vou dar a você a capacidade que você precisa. Eu vou colocar palavras na sua boca. Eu vou te dar poder para enfrentar o que for preciso. Eu vou te dar autoridade para realizar tudo que for necessário. E ainda que lutem contra você, e vão lutar mesmo, mas você vai vencer. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, porque eu estou com você e o protegerei. Então Deus tem algo conosco, Ele tem algo comigo, Ele tem algo com você. Mas às vezes, dependendo da situação que chega, você se intimida, você não quer enfrentar. Eu me lembro, quando Deus me chamou para o ministério, eu não queria por vários motivos. Eu achava que eu ia perder a minha liberdade, eu não queria estar envolvida com nada, eu queria uma vida mais reclusa, eu tinha mil motivos. Eu apresentei várias situações, argumentos até convincentes para Deus, mas Deus não aceitou nenhum deles. E Ele tem me dado poder, Ele tem me dado autoridade, Ele tem me capacitado, Ele tem me ajudado, Ele tem me protegido, Ele tem me sustentado. As lutas, elas vêm, mas nós temos prevalecido, nós temos mantido, nós temos prevalecido, nós temos resistido firme, Deus tem sido conosco. Então, preste bem atenção nisso. Em nome de Jesus Cristo. Quando Deus nos chama para algo, quando Deus coloca algo diante de nós, e Ele está falando com você, você não deve temer. Então, não sei qual o passo de fé que Deus está te mandando dar, porque isso aqui é para encarar algo desafiador. Deus está chamando algumas pessoas para algo desafiador. Deus está mandando você avançar para algo desafiador. Ele está mandando você ir em frente e enfrentar coisas grandiosas, desafiadoras para você. Talvez é um projeto, é um chamado, talvez pode ser ministerial, mas um projeto grande, ampliar a tenda, lidar com pessoas que têm uma força, que têm um poder,
talvez até enfrentar coisas muito perigosas, porque eram perigosas, desafiadoras, mas Deus está dizendo que Ele vai ser com você, que Ele vela pela sua palavra para cumprir, Ele vai te honrar, seja o que for que tem colocado diante de você, que causa medo, que é intimidador mesmo, causa, mas Ele está dizendo, não precisa temer, pode avançar, eu vou ser com você, e eu te dei poder para fazer isso, e eu faço de você uma cidade fortificada. Você sabe o que é uma cidade fortificada? Ninguém entra, ninguém sai, é uma fortaleza, uma coluna de ferro. Pega uma coluna de ferro para você ver, um muro de bronze contra toda a terra. Então, quando Deus vem e diz assim, você vai ser uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, você pode seguir, pode ir embora, porque é só você visualiza, imagina uma cidade fortificada, imagina uma coluna de ferro, um muro de bronze, são coisas muito fortes, consideradas imbatíveis. Então, Ele coloca em você um espírito imbatível. Ele te dá uma força, uma autoridade, um poder que você é capaz de enfrentar, de realizar, de fazer e vencer absolutamente tudo. Então, seja lá o que for, que Deus te chamou e está mandando você ir e enfrentar. Enfrente, porque Ele te dá poder para vencer isso, em nome de Jesus, Ele te dá, aleluia. Em Jeremias ainda, no 42, diz assim, disse-lhes então, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês? Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei, e os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe a vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês, e Ele também, e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nesta terra, e assim desobedecerem ao Senhor, o seu Deus, e se disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome, ouçam a palavra do Senhor ao remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e a residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre vocês, sobre eles. Se você perceber, todas as mensagens levam para a mesma direção. Situações desafiadoras, que intimidam, mas que não é para ter medo, cada uma dentro de um contexto, não é para ter medo, é para enfrentar. Aqui a questão era o seguinte, aquele remanescente, estava com medo de Nabucodonosor. E Deus disse, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque eu vou ser com vocês e eu vou fazer com que ele seja também. Ele também vai ser. E ele vai permitir que vocês voltem para a terra de vocês. Mas, sabe quando a pessoa fica com uma ideia fixa? Não, nós vamos descer para o Egito, é melhor.
não vamos ficar não, nós vamos para o Egito, porque lá não tem guerra, não tem fome, não tem peste, não tem nada disso, nós vamos para o Egito. Deus disse, Deus queria que Israel, que aquele remanescente confiasse. Deus queria que confiasse. E Deus estava falando, não. Era um teste de fé. Aparentemente, a melhor opção era ir para o Egito. Mas o Senhor está dizendo, não. Não, vocês devem ficar e confiar no que eu estou falando. Porque se vocês confiarem, vocês não vão sofrer com a guerra, nem com peste, nem com fome. Mas se vocês descerem para o Egito, é verdade, lá hoje não tem guerra, não tem fome, não tem peste, mas vocês vão morrer através da guerra, da fome e da peste no Egito. Vocês vão encontrar tudo que vocês temem. Se vocês ficarem, tudo que vocês temem, nada disso vai ter poder sobre vocês. Mas se vocês me desobedecerem, eu não vou com vocês. E vocês vão dar de cara com guerra, peste e fome. Tudo que vocês temem, vocês vão enfrentar. Então, às vezes, humanamente, os conselhos, as pessoas chegam e te dão uma opinião. A melhor saída para você é fazer isso. Desça para o Egito. A melhor saída para a sua vida é essa decisão. Não fica aqui não, isso não é para você, isso é um bom lugar, isso aqui, aquilo, aqui vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquilo outro. Deus disse, não vai acontecer nada disso. Não vai acontecer nada disso. Absolutamente. Se vocês me ouvirem, todas essas ameaças não vão atingir vocês. Vocês serão abençoados, garantidos, nada disso. Eles tinham medo da guerra, eles tinham medo da fome e tinham medo das pestes. E o Senhor disse, nada disso vai ter poder sobre vocês. Mas se vocês decidirem descer para o Egito, tudo que vocês temem, vocês vão encontrar. Então, às vezes, as pessoas chegam para nós e nos dão uma opinião que humanamente é a melhor saída. É o que eles achavam, todo mundo achava, que era melhor descer para o Egito. E Deus disse, não, é melhor vocês ficarem e confiarem em mim, vocês não precisam ter medo. Eu vou cuidar de vocês e vou fazer com que Ele cuide também. Fiquem. É hora de você confiar. Você tem que confiar. Bom, o que acontece com muita gente? Deus está dando uma direção para ela. Fica onde você está. Fica aí. Pode ser um lugar difícil agora. Sabe aquele lugar difícil? Pode ser um emprego, pode ser até um relacionamento, um casamento, pode ser um emprego, alguma coisa, pode ser. Um lugar difícil. Uma situação que parece perigosa para você. Todo mundo acha que é melhor você sair disso, você ir para tal lugar. Alguma coisa, eu não sei, ou você está vivendo ou vai viver, que vai te dar a ideia de que é melhor você sair daquilo e ir para outro lugar. E fazer outra coisa. Não é bom ficar. É perigoso ficar. Não vai ser saudável ficar. O Senhor está dizendo, aconteça o que for, fique onde eu te coloquei. Aconteça o que for, fique onde eu coloquei você. Por mais ameaçador, por mais perigoso que pareça, por mais assustador, fique. Fica onde eu coloquei você. Porque nesse lugar eu vou te livrar. Você não vai encontrar tudo que parece que você vai encontrar. Fome, peste, guerra. Não. Todas essas ameaças vão cair por terra. Mas se você me desobedecer, você vai sozinho. E lá você vai encontrar tudo que você teme. Você teme fome, você teme peste, você teme guerra, você vai encontrar lá.
Então, aconteça o que for, se você estiver sendo tentado, pressionado a não permanecer onde Deus te colocou, você não quer resistir onde Deus colocou você, por um temor, por preocupação, a melhor saída aparentemente é uma outra decisão, Deus já está te avisando, aconteça o que for, fique onde eu mandei você ficar, fica onde eu te coloquei, porque aí eu vou te honrar grandemente, você só vai ser abençoado. Mas caso você não queira me obedecer, acredite, eu não vou te acompanhar. E lá você vai encontrar tudo que você teme hoje. Sabe o que você teme hoje? Você vai encontrar se você for contra o Senhor. E essa última, que é 1 Reis 19, 19 a 21, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e tornou-se seu auxiliar. Aqui tem muito assunto, eu poderia ter horas falando sobre essa passagem e eu ainda teria mensagem. Mas eu acredito que a direção dela para hoje é aquela que Deus está me dando uma direção, Ele está me mandando ir, mas antes de eu ir, antes de eu encarar algo novo na minha vida, eu preciso zerar e fechar aquele ciclo. Não comece nada novo sem antes fechar a porta do que é velho. Muitas pessoas, elas largam tudo bagunçado lá e já se aventuram em outras coisas. É por isso que as coisas estão erradas. Quando Deus está nos dando uma direção, Ele nos chamou, Ele chamou. O Eliseu estava sendo chamado para algo novo. Então eu acredito que muitos estão sendo chamados para algo novo. Mas antes de você encarar esse novo, partir para esse novo, zera tudo em relação ao velho. Queima os barcos, põe fogo naquele tempo passado, fecha aquele ciclo, fecha aquela porta e vai embora para algo novo. Não viva nessa mistura. Eliseu deixou uma mensagem muito importante. Ele fechou aquele ciclo da vida dele. Ele zerou aquele tempo da vida dele e partiu para algo novo. E é por isso que ele foi tão bem sucedido, porque ele não deixou nada que ele precisasse correr para arrumar ainda, para consertar ainda, ou até mesmo, em algum momento da vida de aflição, pensar em voltar, porque ele tinha largado tudo lá. Não pode ser assim. Uma vez que eu tomo um caminho que Deus está me dirigindo, ele não pode ter volta. Uma vez que Deus nos chama para algo, eu preciso tomar uma decisão. Presta bem atenção numa coisa. Quando ele tomou aquela decisão de zerar a vida dele, é porque aquilo não tinha volta. E tem gente que vive oscilando. Ora está no novo, ora já está no tempo velho, ora já está retrocedendo. Para com isso. Você nunca vai construir uma vida sólida, uma vida abençoada realmente, se você não zerar aquele tempo antigo, partir para o novo sem volta. Eu zero e vou para algo novo. E agora chega, não tem volta. Ele nunca voltou. Ele despediu da família, queimou o que tinha ali e nunca voltou. E assim tem que ser a vida da gente. Uma vez algo foi decidido, não tem volta. Entendeu? Amém? Pegue o seu propósito e
Levante ele aos céus por um momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Salvador, eu quero apresentar esse propósito da mudança. Tudo que nós colocamos diante do Senhor, as 3 situações que nós não aceitamos levar de forma alguma para o nosso ano novo. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor defina situações na vida dessa pessoa. Que o Senhor mude radicalmente a vida de cada pessoa. Que o Senhor responda ao clamor dessa pessoa. Responda, Senhor. Eu não sei quais as necessidades dela, quais as questões que o Senhor tem com ela, mas eu te peço com toda a força da vida, responda os clamores, defina, muda situações, abra as portas para essa pessoa, exalta o teu nome na vida dela, honra a fé dela, que ela saia daqui com situações definidas, meu Pai. Defina a vida dessa pessoa para a honra e a glória do teu nome. Defina, Jesus, defina a vida de cada pessoa que aqui está. Defina, Senhor, a vida de cada um. Responda as orações, que ela saia com as respostas que ela veio buscar, que ela saia com as definições, com os milagres que ela apresentou, Senhor. Em nome de Jesus eu consagro esse propósito, eu consagro a vida dessa pessoa e eu declaro todas as vitórias, eu declaro todas as definições, eu declaro os milagres da vida dela, aquilo que ela veio buscar nesse trabalho e permaneceu essas horas totalmente usou de forma, meu Deus, grandiosa para te buscar, horas de separação, buscando ao Senhor. Honra a fé dessa pessoa e materializa as vitórias de cada um, para que o seu nome seja glorificado. Responda, Jesus, põe nas mãos dela o que ela veio buscar, levanta com poder, reveste de força, de autoridade, responda a cada pessoa, porque a palavra de hoje para nós foi exatamente essa: em frente, coragem, vá, eu te preparo, eu te dou poder, eu te dou autoridade, vai acontecer o contrário do que está previsto, eu estou com você e nada poderá te derrotar, ninguém vai prevalecer a você, em nome de Jesus. Você ouviu? Ninguém nem nada vai prevalecer a você. Deus está com você e a vitória é sua. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E tudo que você colocou no seu propósito, eu declaro materializado, realizado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém.